Ivan Ilitch viu que estava morrendo, e o desespero não o largava mais. Sabia, no fundo da alma, que estava morrendo, mas não só não se acostumava a isto, como simplesmente não o compreendia. Não podia de modo algum compreendê-lo. A morte é a única certeza que nós temos, e é também um tema universal da literatura e das artes. E este livro não é uma exceção. Ele se chama A Morte de Ivan Ilitch e foi escrito por Lev Tolstói e publicado em 1886. O livro conta a história de Ivan Ilitch, um funcionário público do sistema judiciário da Rússia. E Ilitch queria uma vida tranquila, comprometida com a ascensão social e com o reconhecimento por seu status financeiro. Em uma parte de sua vida, Ilitch se torna magistrado e se casa com uma mulher que é muito exigente, algo que o faz se mudar para São Petersburgo em busca de um emprego que pagasse melhor. Assim, ele compra uma casa e passa a decorá-la. Porém, ao tentar pendurar uma cortina, ele cai da escada e acaba ferindo a parte lateral do seu corpo. Algo que o leva ocasionalmente a ficar de cama com muita dor. Os médicos de Ilitch não o tratavam como uma pessoa, mas sim como um caso, e sua família não conseguia entender a posição em que ele se encontrava. Seu único conforto era Gerasim, um jovem empregado que trabalhava na casa de Ivan Ilitch e o ajudava a aliviar sua dor ao levantar suas pernas. Tirou os pés da posição elevada, deitou-se de lado sobre o braço e teve pena de si mesmo. Esperou apenas que Gerasim saísse para o quarto vizinho. Deixou então de se conter e chorou como uma criança. Chorava sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade dos homens, a crueldade de Deus, a ausência de Deus. Para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Para quê? Para que me torturas tão horrivelmente? Ele nem esperava a resposta, e chorava porque não havia nem podia haver uma resposta. A dor cresceu novamente, mas ele não se movia, não chamava ninguém. Dizia consigo: está bem, mas ainda, bate mais. Mas por quê? O que foi o que te fiz? Por quê? Depois sossegou, deixou não só de chorar, mas suspendeu o fôlego e fez-se todo atenção. Era como se ele tentasse não na voz, que falava por meio de sons, mas na voz do espírito, na sequência dos pensamentos que se erguiam nele. Este excerto do texto evidencia uma capacidade de comunicar a solidão dessa experiência que é comum a todos, e nos mostra a importância daqueles que cuidam da gente na hora da enfermidade e da morte. Por isso, a banalização da morte e do sofrimento alheio é uma forma de desumanização e, assim, a literatura é uma experiência humanizadora. Veio-lhe à mente. Podia ser verdade aquilo que lhe parecera antes uma impossibilidade total. Isto é, que tivesse vivido a sua existência de maneira diversa da devida. Veio-lhe à mente que as suas veleidades quase imperceptíveis de luta contra aquilo que as pessoas mais altamente colocadas consideravam correto, veleidades quase imperceptíveis que lhe imediatamente repeliam, podiam ser justamente as verdadeiras, e tudo o mais outra coisa. O seu trabalho, o arranjo da sua vida, a sua família e esses interesses da sociedade do serviço, tudo isso podia ser outra coisa. Tentou defender tudo isso perante si, e de repente sentiu toda a fraqueza daquilo que defendia, e não havia o que defender. E se isto é assim, disse ele consigo, e eu parto da vida com a consciência de que eu destruí tudo o que me foi dado, se não se pode mais corrigi-lo, que fazer então? A reflexão sobre a morte ela não precisa ser mórbida ou sinistra. Refletir sobre ela é sim refletir sobre a própria vida. E pensar sobre a morte pode sim dar mais sentido à vida. E é importante pensar sobre a pergunta de Ivan Ilitch. Não porque não há respostas para essa pergunta, mas porque o espaço da pergunta
É um espaço de questionamento, de contestação e de resistência. Mas não resistência à morte, mas sim a comportamentos, posturas e políticas que, em vida, são mórbidas e podem nos transformar em mortos-vivos. Bom, é isso. Até a próxima leiturinha.